O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Primeira parte. As causas primeiras. Capítulo 1. Deus. Deus e o infinito. 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. 2. O que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? A definição é incompleta e decorre da pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Comentário de Kardec. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é algo que a razão humana não pode alcançar, pois existe somente no domínio das ideias. Dizer que Deus é o infinito é tentar defini-lo utilizando apenas uma de suas qualidades dentre todas as outras. É definir uma coisa que não é conhecida por outra igualmente desconhecida. Provas da existência de Deus. 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que vocês aplicam às suas ciências. Toda causa produz um efeito. Procura a causa de tudo o que não é obra do homem, e a sua razão lhes responderá. Observação. Axioma. Verdade incontestável que não precisa ser comprovada. Comentário de Kardec. Para acreditar em Deus, basta ao homem observar as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito é consequência de uma causa. É admitir que o nada possa ter feito alguma coisa. 5. Todos os homens trazem consigo o sentimento intuitivo da existência de Deus. Que conclusão podemos tirar desse sentimento? A conclusão que podemos tirar é a de que Deus existe. Senão, de onde os homens tirariam esse sentimento se ele não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem que exista uma causa. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e o resultado de ideias adquiridas? Se fosse assim, por que os selvagens também teriam esse sentimento? Comentário de Kardec. Se o sentimento íntimo da existência de um ser supremo fosse o produto de um ensinamento, não seria universal. Somente existiria naqueles que tivessem recebido o ensinamento, assim como acontece com os conhecimentos científicos. 7. A causa primária da formação das coisas pode ser encontrada nas propriedades íntimas da matéria? Mas, então, qual seria a origem das propriedades íntimas da matéria? Sempre é preciso uma inteligência eficaz que dê origem ao que ainda não existe. Uma causa primeira. Comentário de Kardec. Atribuir a origem das coisas às propriedades íntimas da matéria seria o mesmo que dizer que a consequência vem antes da causa que a gera. Essas propriedades íntimas também são uma consequência que deve ter uma causa. 8. O que pensar da opinião daqueles que atribuem a formação primeira das coisas a uma combinação acidental e inesperada da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso
pode considerar o acaso como um ser inteligente. Aliás, o que é o acaso? Nada. Comentário de Kardec. A harmonia que regula as forças do universo baseia-se em combinações e objetivos definidos, revelando, assim, um poder inteligente. Atribuir a formação primeira das coisas ao acaso é uma insensatez, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência causa. Um acaso inteligente já não seria mais um acaso. 9. Onde é possível ver, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as outras? Existe um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Olhem a obra e procurem o autor. É o orgulho que produz a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima de si mesmo, e é por isso que ele se considera um espírito, uma mente forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Comentário de Kardec. Julga-se a capacidade de uma inteligência pelas obras que ela realiza. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primeira, por consequência, só pode estar numa inteligência superior à do homem. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência também tem uma causa primeira. Essa inteligência superior, Deus, é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome que o homem queira lhe dar. Atributos da divindade. 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, ele ainda não tem capacidade para compreender isso. Falta-lhe um sentido. 11. Quando será possível ao homem compreender o mistério da divindade? Ele compreenderá quando atingir a perfeição, através de sua evolução. Quando isso ocorrer, seu espírito, sua mente, não estará mais obscurecido pela matéria, e ele poderá ficar mais próximo de Deus. Então, ele o verá e o compreenderá. Comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Devido ao pequeno entendimento que possui de si mesmo e das coisas que o cercam, o homem confunde o Criador com a criatura e atribui a Deus as imperfeições da criatura. Porém, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento compreende melhor a essência das coisas. Então, a respeito de Deus, ele faz uma ideia mais justa e mais de acordo com a razão, embora sempre incompleta. 12. Já que o homem não consegue compreender a natureza íntima de Deus, ele pode ter a ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. À medida que o homem desenvolve a sua inteligência, ele se eleva acima da matéria e compreende melhor as perfeições do Criador. Ele as entrevê pelo pensamento. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Do seu ponto de vista, sim, porque você acredita abranger tudo. Existem coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a linguagem humana, limitada às suas ideias e sensações, não possui termos adequados para se expressar. A razão diz que Deus deve possuir todas essas perfeições em grau supremo, porque se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo e, por consequência, não seria Deus.
Por estar acima de todas as coisas, Deus não pode estar sujeito às instabilidades e nem às imperfeições que a imaginação possa conceber. Comentário de Kardec. Deus é eterno, pois se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos à ideia de infinito e eternidade. É imutável, pois, se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, ou seja, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Se não fosse assim, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único, pois se houvesse outros deuses, não haveria uniformidade de objetivos nem uniformidade de poder na ordenação do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto. Ele, assim, não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas maiores como nas menores coisas, e essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Panteísmo. Observação. Doutrina panteísta. Acredita ser Deus o próprio universo, pelo qual o indivíduo, após a sua morte, seria absorvido por esse mesmo universo. Do grego pan, que significa tudo, e teus, que significa Deus. 14. Deus é um ser distinto, à parte, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultado da união de todas as forças e de todas as inteligências do universo. Se Deus fosse o resultado de alguma coisa, ele não existiria, porque seria a consequência e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo a causa e a consequência. O essencial é que Deus existe. Disso os homens não devem duvidar e nem ir além para não se perderem num labirinto do qual não poderão sair. Essa procura não os tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque vocês acreditam saber quando, na realidade, nada sabem. Deixem de lado todas essas buscas inúteis. Existem coisas muito mais importantes com as quais deveriam se preocupar, a começar por vocês mesmos. Estudem as suas próprias imperfeições, a fim de se livrarem delas. Isso será muito mais útil do que quererem penetrar o que é impenetrável. 15. O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os orbes do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade, ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? O homem, não podendo tornar-se Deus, quer, pelo menos, ser uma parte dele. 16. Os que acreditam na doutrina panteísta pretendem encontrar nela alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus também o é. Não existindo o vazio, ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que pode se opor a esse raciocínio? A razão. Basta fazer uma reflexão madura e não será difícil reconhecer o absurdo dessa doutrina. Comentário de Kardec. A doutrina panteísta faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em escala maior o que somos numa escala menor.
Como a matéria se transforma sem parar, se essa doutrina fosse verdadeira, Deus não teria nenhuma estabilidade. Estaria sujeito a todas as mudanças e variações e a todas as necessidades próprias da humanidade. Faltaria a ele um dos atributos essenciais da divindade: a imutabilidade. Não podemos juntar as propriedades da matéria com a essência de Deus, sem com isso rebaixá-lo em nossa compreensão. Todos os argumentos utilizados não conseguirão explicar a natureza íntima de Deus. Não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E a doutrina panteísta está em contradição com as propriedades mais essenciais de Deus. Ela confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que numa máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a criou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, assim como a de um pintor em seus quadros. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como os quadros não são o próprio pintor que os concebeu e executou.